Hoje vamos trazer uma palavra maravilhosa para o seu coração, com um tema bem interessante que eu quero falar para vocês, em virtude de estarmos vivenciando um momento assim tão diferenciado, digamos, né, na nossa era. Para quem é dos anos 60, como eu, a gente fica assim perguntando: meu Deus, por que tanta mudança? O que está acontecendo? Nós vamos falar hoje sobre a inversão de valores. As pessoas que nasceram nos anos 60, nos anos 70, até os anos 90, vão entender um pouquinho a respeito dessa situação que estamos vivenciando hoje no nosso país e no universo em geral. Inversão de valores. Será que a Bíblia diz a respeito da inversão de valores? Tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, e a gente se pergunta: meu Deus, por quê? Como assim? Então nós vivemos uma época em que os valores estão cada vez mais distorcidos. O que era antes considerado errado, correto, que era considerado correto antes, hoje é questionado. É questionado. O que era errado, muitas das vezes, hoje está sendo exaltado. E o que era certo está sendo questionado. É a realidade que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas em todos os países orientais, ocidentais, etc. e tal. Então nós precisamos voltar para os princípios bíblicos, né? E entender o que a Bíblia diz, o que Deus diz a respeito da verdadeira moralidade, a respeito da ética, de como viver em um mundo em que os princípios estão tão distorcidos, os valores morais, éticos, familiares, tudo distorcido. E parece que o mal, o erro, ele tem patrocinadores, mas o certo cada vez é mais desprezado. Então, queremos trazer um tema para você neste dia abençoado. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Eu sou o pastor Erildo Cristo, do canal Palavras de Milagres. Lá você vai encontrar todos os dias vídeos de oração, uma palavra de edificação para a sua alma, e você poderá estar contribuindo para a divulgação da palavra de Deus, compartilhando os vídeos diariamente. Então, o que diz a Bíblia a respeito da inversão de valores? Nós podemos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, no versículo 20. A Bíblia já dizia a respeito disso. A Bíblia já falava a respeito dessa situação que a sociedade está vivendo atualmente. Então, vem dizendo assim a palavra no capítulo 5, versículo 20 do profeta Isaías: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha, meu querido, já estava escrito, há milhares de anos atrás já estava escrito que nós íamos chegar nessa época da inversão de valores. E ai daquele que sabe que é doce, mas diz que é amargo, que sabe que é escuro, mas diz que é luz, que sabe que é luz, mas diz que é escuridade. Então esse versículo destaca a confusão moral em nossa sociedade, onde muitas das vezes o errado é celebrado como o certo e o certo é desprezado e às vezes sendo pregado como errado. Em aos Romanos nós observamos também no capítulo 1, versículo 25, que vem dizendo que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Então, a adoração e a valorização das coisas criadas em vez do Criador é uma clara inversão de valores. Se adora mais as coisas criadas do que ao próprio Criador. Isso é uma inversão de valores também, e nós que conhecemos a verdade,
não podemos nos calar, porque nós somos considerados como o sal da terra. E o sal da terra, ele tem uma missão de dar gosto, de temperar, de produzir sede. Então, quando você se posiciona como um cristão, que é o sal deste mundo, você tem que produzir sede. As pessoas têm que olhar em você e sentir sede de Deus. Você é considerado a luz. Onde você chega, as trevas têm que dissiparem, porque você é luz. A Bíblia diz que nós conhecemos bem essa palavra aqui no Salmos número 119. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então nós que conhecemos a palavra, nós temos que produzir conhecimento, temos que falar a realidade. E hoje nós não podemos calar diante da inversão de valores, onde as pessoas estão desprezando o certo e colocando o errado como certo. Então, que Deus possa ter misericórdia da nossa nação, que Deus possa ter misericórdia do nosso planeta Terra, porque o Senhor, Ele está observando tudo. Em 2 Timóteo, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 2, vem dizendo: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Tudo isso nós temos observado. Então o apóstolo Paulo nos alerta sobre essa decadência moral, sobre esses últimos dias caracterizado pelo egoísmo e pela desobediência. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos sempre brilhar nesse mundo de trevas e nunca se calar, mas falar a verdade, anunciar a mensagem de Deus, as boas novas, custe o que custar, a tempo e a fora de tempo. Terceiro, falando aqui, vem a respeito também das consequências da inversão de valores. Tem consequências, porque o Senhor, pela sua presciência, Ele está vendo tudo, Ele conhece tudo, e vai chegar o momento dele julgar. Aí em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, fala: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Então, quando nós seguimos nossos próprios valores distorcidos, isso nos leva à destruição, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde a destruição vai chegar. Porque queira o homem ou não, com todo o seu conhecimento, com toda a sua grandeza, queira o homem ou não. Quando eu falo de homem, estou colocando também as mulheres. Tem algo que foi colocado de Deus dentro de você, que é a consciência. A consciência que fala com você o que é certo, o que é errado. Se você está praticando erro, você não é inocente, porque o próprio juiz de Deus que foi colocado aí na sua mente, na sua memória, te condena e fala: isso não está certo, isso não é certo. Mesmo que você venha querer distorcer, querer dizer que luz é trevas e trevas é luz, mas a sua consciência te acusa. O Espírito Santo está falando com você. Volte-se para a palavra de Deus. Então, vamos tomar cuidado. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: olha, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que encontrem. Então, o caminho largo da sociedade muitas das vezes leva à perdição, enquanto que o caminho estreito de Deus leva à vida eterna. Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós.
chamando restauração aos valores divinos. Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, fala assim, olha, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas. Deus nos chama a viver em justiça. Deus nos chama a viver em misericórdia. Deus nos chama a viver em humildade. E aí nos capítulos 12 de Romanos, no versículo 2, diz que fazemos uma chamada para todos aqueles que conhecem a palavra, para aqueles que querem guardar a moral, para aqueles que têm conhecimento da verdade, que não querem aceitar essa filosofia mundana, vazia, pobre, diabólica. A do Romanos te convida a não se conformar com este mundo. No capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com esse mundo. Não, de maneira nenhuma, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento. Cada manhã ser renovado. Renovar o entendimento. Não se conformar. Pode tudo mudar, mas você permanece na sua vocação. Permanece na sua moral, na sua ética, na sua espiritualidade, no seu conhecimento de Deus, que não muda, porque o mundo passa com todas as suas concupiscências, suas filosofias, suas inversões de valores, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para todos sempre. Então nós devemos renovar cada dia nossa mente, nosso entendimento, para quê? Para que nós venhamos experimentar qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é aceitarmos a situação como está esse mundo? Valores distorcidos? Não, temos que permanecer firmado na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não fomos chamados para nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas para sermos transformados pela renovação da nossa mente. E o Espírito Santo diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então o Espírito Santo ele nos ensinará como agirmos, como pensarmos, como escolhermos o que é melhor para nós. E aos Filipenses, no capítulo 4, e versículo 8, vem dizendo assim, olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Maravilha, né? E o Deus de paz será convosco. Então devemos focar nossas mentes em coisas virtuosas, coisas louváveis, coisas alinhadas com os valores de Deus. Fazendo isso, você vai ser abençoado tremendamente. Então, nós vivemos os valores do reino de Deus, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe em Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu sou o pastor Erildo Cristo. Todos os dias uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, baseado na Bíblia, sem filosofia, sem rodeios, para que você venha crescer na presença do Senhor. Compartilhe esse vídeo, dê um like, fortalece aí o nosso canal, ativa o sino de notificações para que você também esteja ciente, atualizado sobre todas as postagens, e que o Senhor te abençoe e te guarde.